Vamos começar falando do Coritiba, que enfrentou o Cruzeiro na Vila Capanema, venceu por 1-0, gol do Robson e adiou aí o rebaixamento, né? Mas os fatos que aconteceram após o gol foi o que realmente chamou muita atenção e o Nicolas França conta como foi. Depois de um jogo fraco, tecnicamente, que caminhava para um 0-0 morno, o gol de Robson, já nos acréscimos do segundo tempo, deveria ficar marcado como lance que manteve as chances matemáticas de o Coritiba ainda escapar do rebaixamento. Mais uma aparição decisiva do atacante, que é o principal nome alviverde no Brasileirão. Ou então, do lado cruzeirense, pela falha defensiva que levou o time à terceira derrota seguida, correndo cada vez mais riscos de voltar à Série B. Mas a bola na rede do goleiro Rafael Cabral foi a última coisa que se viu em campo antes das imagens de selvageria que nas horas seguintes correriam o Brasil e o mundo e deixariam o jogo totalmente em segundo plano. Instantes depois do gol, dezenas de torcedores cruzeirenses pularam o alambrado da torcida visitante para invadir o campo da Vila Capanema, onde o jogo foi realizado por causa do show da banda Red Hot Chili Peppers no Couto Pereira nesta segunda-feira. Na iminência de mais uma derrota, parecia uma ação dos torcedores contra os próprios atletas do time mineiro. Mas o que falou mais alto foi a rixa entre a Máfia Azul, principal torcida organizada cruzeirense, com a Império Alviverde do lado coxa branca. A maior parte dos invasores correu em direção à reta do relógio, onde estavam os integrantes da Império, que também entraram no gramado, dando início a uma batalha campal. A pancadaria, impossível de ser contida pelos seguranças particulares ou efetivo inicial da PM, que priorizou defender jogadores e equipe de arbitragem, só foi contida com a entrada do batalhão de choque e suas bombas de efeito moral. Após aguardar cerca de meia hora, com o ok da polícia e as torcidas organizadas dos dois times já fora do estádio, o árbitro Braulio da Silva Machado chamou os times para voltar a campo e jogar os 5 minutos que ainda faltavam. Mas nem havia clima para a bola rolando e o Coxa segurou o placar de 1-0, que ainda o permite sonhar com a permanência na Série A. O assunto principal, porém, não era mais o que aconteceu na partida. É a maior várzea que tem, né, no futebol. Primeiro que a gente não jogou no nosso estádio, né, por uma força maior, questão contratual de show lá, né, impossibilitando de ter a segurança que a gente sempre tem lá. Só que é isso, né, enquanto não acontecer algo grave com algum jogador, com vocês da imprensa, com a própria polícia, enquanto não acontecer algo grave, ninguém vai intervir, ninguém vai fazer nada. E aí o que vai acontecer? Eles vão punir o Coritiba, vão punir o Cruzeiro, né? Porque são pseudos torcedores desses clubes e infelizmente o que vai acontecer é que o Coritiba vai perder mando de campo, o Cruzeiro também. Isso aí a gente já sabe, porque a gente já está 1000 anos no futebol, não acontece nada, é filmado, é tudo, às vezes eles conseguem saber quem que é a pessoa, né? E no próximo jogo o cara vai estar aqui de novo. Eu não voltaria, tá? E não é porque estou ganhando o jogo ou não. Eu acho que é em respeito principalmente aos atletas, às pessoas que trabalham com futebol. E quando eu falo isso, eu falo de você também, que você está cobrindo o jogo ali dentro do campo, que poderia ser perigoso para vocês da imprensa também, perigoso para nós que estamos trabalhando ali, perigoso para as pessoas que não tem nada a ver, né, as famílias que estão ali, né? A nossa polícia, ela foi firme, né? Ela controlou a situação, mas eu por respeito a essas pessoas, não deveria ter mais jogo, né? E a gente repensar essa situação e punir com severidade, ver as imagens, quem estava, punir com severidade, de modo exemplar, essas pessoas que elas nunca mais pisem no estádio. Isso, logicamente, que deixa a gente entristecido, jogadores ligando recebendo ligação da esposa, dos filhos, inclusive a minha família me ligou para saber se eu estava bem. E isso tem nada a ver com futebol, nada a ver com futebol. E parece que as coisas vão se repetindo. Uma coisa que parecia que já que meio premeditada, eu acho que a gente não pode, como você falou, falar que é campo A, campo B ou campo C. Lógico que a gente tem que vir para o estádio tendo a sensação sempre de segurança. Está acontecendo isso hoje com o Cruzeiro, um pouco antes do gol do Coritiba aconteceu também
um movimento bem tenso em relação à torcida do Coritiba. Hoje o líder do campeonato também está sofrendo pressão, ou seja, é uma coisa que está fugindo um pouco do controle. E vem sendo repetido por mim, por outros colegas, jogadores também, que eu não sei aonde que isso vai dar, ou realmente acho que sei onde isso vai dar, e só está parecendo que está amadurecendo para que isso ocorra. Então, na verdade é isso, eu acho que é uma falência aos poucos da sociedade brasileira como um todo, né? A gente não conseguiu controlar isso e ter sinais que as coisas vão acontecer e não haver punição para isso. Porque eu sei que quando as pessoas querem descobrir quem fez, quem vai fazer, isso ainda mais grave ainda, vai fazer, está sendo anunciado, não se faz nada. Com os fatos relatados na súmula e imagens fartas da confusão, Coritiba e Cruzeiro fatalmente serão denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não devem escapar de punições, inclusive perda de mandos de campo. Do lado alviverde, apesar de toda a briga ter começado com a invasão do lado dos visitantes, a preocupação é grande entre os dirigentes por ser o clube mandante e, de acordo com a legislação, responsável principal pela segurança do evento. Com a parada por causa da data FIFA, o time alviverde agora só volta a campo em 2 semanas para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro, ainda alimentando essa esperança matemática de permanência na Série A. Quero aqui, bater palmas para as palavras do William Farias, do Thiago Kozowski e do Zé Ricardo. Falaram tudo. E principalmente o William. O William falou exatamente o que é. São vários pontos, né? O William traz um ponto que ele é muito relevante. E isso, inclusive, foi assunto do Abel Ferreira ontem também, depois do Palmeiras e Inter. No momento em que o valor que os clubes ganham, ou a administradora do estádio, no caso do Palmeiras, ganham para alugar o local para shows, acaba sendo mais interessante do que a vantagem técnica de jogar no seu estádio. Né? O Coritiba só jogou na Vila Capanema ontem e eu acho que nem a discussão é se a Vila Capanema tem ou não segurança, porque isso aí nada a ver, os caras foram lá e invadiram, mas o Coritiba não jogou no seu estádio. E aí eu vou para o Zé Ricardo quando ele fala dessa falência da sociedade brasileira. A gente sempre teve, Osmar, assim, o melhor era o mais esperto, o melhor era o mais malandro, o melhor era o que levava vantagem em tudo, quer dizer, a gente tinha a lógica da malandragem. O Zé Carioca. A lei de Gerson. Hoje nós temos a lógica da violência. Melhor é quem briga mais, quem bate mais, quem tem mais ódio. E o Brasil nunca teve alguém que se deu bem pelo caráter, pelo respeito, pela humanidade, pela correção, pela inteligência. Então, assim, é uma distorção brasileira, também boa parte do mundo, mas é uma distorção brasileira que deságua nesse mundo do futebol, onde está tudo muito exacerbado, Ira. E o futebol paga o pato de uma sociedade hoje podre. Infelizmente é isso. Sabe, eu fico muitas triste. Pessoas, não é todo mundo, não vou generalizar. Eu queria ver o estádio com os familiares, as crianças podendo assistir o jogo sem violência. Não seria legal? A criança que foi ontem à Vila Capanema, ela vai querer ir no estádio de volta? É difícil, hein? Não, isso que a confusão, ela durou 5, no máximo 10 minutos. Eu acho que nem isso. E dentro do campo, né? Não foi algo que veio para o setor mais familiar. Por incrível que pareça, diminuiu o número de brigões. Mas assim, o que eu lamento, Osmar, é que nós tivemos em 2014 todo o processo em relação à Copa do Mundo do Brasil, onde se discutia, né, como seriam os estádios sem alambrados, sem fosso, né? Estádios modernos padrão FIFA. E o Brasil se reeducou no futebol, pararam as invasões, não tivemos mais grandes tumultos naquele período. Né? O Brasil soube entender o que era o período de Copa do Mundo. E logo depois da pandemia, o que a gente vê é a cada rodada confusão. Parece que depois da pandemia, o povo, em vez de se abraçar e superar as dificuldades e as mazelas que a pandemia nos deixou, eles simplesmente enlouqueceram. E é porrada para todo que é lado. Esses vândalos que invadiram não tem nada a ver com o futebol. Não mesmo. Sabe, eles usam o pretexto do futebol, porque ali eles sabem que eles podem brigar, podem extravasar,
e nada vai acontecer porque ninguém é punido. Futebol é terra sem lei. O clube acaba sendo punido e os caras, os brigões, esses idiotas, acabam no dia seguinte estando novamente nas ruas. Um friso, Osmar. Sim. As câmeras estão aí. Teve transmissão de TV fechada. Sim. Tem câmeras de vários cinegrafistas que lá estavam. Então, assim, identificar fácil de é reconhecer. mole. É isso aí. Eu só fico imaginando, para encerrar esse assunto, já vamos falar do jogo dentro de campo. Tem os melhores momentos, já. Pouco. Eu só fico imaginando o cara chegando lá no trabalho no outro dia machucado, tava aí. O que aconteceu, amigo? Ah, não, eu briguei lá ontem no estádio. Deve ser uma vergonha, né? Tá louco. Ah, não, Osmar, me perdoe, última chance. E o cara, por exemplo, ele é dentista. É. Então ele foi lá e a pessoa que foi fazer a obturação deu um problema na restauração. Aí a pessoa vai na restauração lá, vai encher o cara de bordoada? É. Aí, não posso ser violento, não sei o quê. Ah, não. Mas na hora do estádio, até cirurgião é Aí violento. pode. E o jogo, hein? Vamos ver aí os melhores momentos. Tivemos poucos, na verdade, né? De Coritiba e Cruzeiro. E aí? Até há um pequeno ponto que é importante registrar. O primeiro tempo estava quente demais. Sim. Estava quente demais. Mas Visivelmente as duas equipes se segurando, né? se segurando. Mas, mesmo assim, daí se você olhar o jogo inteiro, né, tá até rolando aí a parada para hidratação, mas no todo do jogo, Ira, o jogo não foi bom. O jogo foi de poucas oportunidades, poucas finalizações. Eu nem esperava um jogo técnico pela situação das duas equipes, né? Mas é assim, eu acho que o calor interferiu demais. Porque no segundo tempo, aí sim tivemos mais jogo, né? Tivemos equipes mais voluntariosas. Mas o primeiro tempo, o Cruzeiro finalizou o quê? 2 vezes e o Coritiba nenhuma. Aí vem até essa falta que o Coritiba tentou fazer a jogada ensaiada. Mas, assim, o Coritiba já parecia, assim, no primeiro tempo e até uns 15, 20 do segundo, estava meio num ritmo de, estamos esperando acabar o ano. Depois o time começou a melhorar, fez um segundo tempo melhor do que o primeiro e, assim, aproveitou umas fragilidades claras que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro não está ali à toa, né? O Cruzeiro, ele é um time que tem um bom meio-campo na marcação e isso impede que a defesa seja exposta, mas mesmo assim é um time que cria muito pouco, que faz poucos gols e o Coritiba, na chance que teve real, foi lá e conferiu. É a tal história, Osmar. Aconteceu com o Coritiba o que poderia ter acontecido lá atrás, que o Coritiba talvez não estivesse nessa situação. Mas aconteceu ontem. Ontem o Coritiba jogou menos que o Cruzeiro. Essa chance que o Matheus Pereira perde, inacreditável. E o Cruzeiro meteu bola na trave. Defesa teve um gol anulado corretamente, né? Isso. Por centímetros, mas a regra é essa. Estava impedido o Bruno. Então, mas o Cruzeiro acho que foi melhor que o Coritiba no segundo tempo. Mas não basta ser melhor, principalmente nesse momento, o que vale é a bola na rede, né? E aí o Cruzeiro está caminhando a passos largos para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está numa situação difícil e para quem tá chegando agora conosco, o Zé Ricardo foi demitido. Foi demitido. E é interessante, né, Osmar, como nesse momento a gente acabou de ver o gol anulado do Cruzeiro por impedimento do Bruno, para ver como o Coritiba, a gente vai ver aí o gol, como o Coritiba, os pontos perdidos dentro de casa foram fatais. E o Robson, hein, Cristian Tuller? Faz 13º gol dele no campeonato. O caso é o seguinte, Osmar, você veja, eu não vou nem fazer muita conta de jogo, mas se o Coritiba tivesse ganhando o Cuiabá, nesse momento o Coritiba estaria com 32. Com 32 a 6 da saída da ZR, estaria na situação igual que o Atlético está para a Libertadores. Ainda mais vivo, né? O que pegou realmente o Coritiba é que o Coritiba foi tentando se reconstruir com o campeonato rolando. Isso não acontece. É muito difícil, num campeonato de nível elevado como o Campeonato Brasileiro, você encontrar soluções. Né? O Coritiba teve toda a questão da SAF, a vinda de jogadores do exterior para adaptação no futebol brasileiro. A passagem do Zago. A passagem do Zago, terrível. Então, tem muitos aspectos que podem ser pontuados como os fatores que determinam. Não existe um fator. O Coritiba está caindo, vai para a segunda divisão, exatamente pela somatória de todos esses equívocos ao longo da temporada. O Nilton, Totti, ele está perguntando aqui se o treinador deve continuar para o ano que vem. Eu acho que não. Thiago. Até porque, assim, eu não vejo
eu não vejo o Thiago, assim, nada contra. Vê, o Thiago tem uma campanha de quase 40%, né? Pode ser até que ele continue para o Paranaense, mas eu acho que o Curitiba vai atrás de alguém com mais rodagem de Série B para treinar o time. Eu não iria, eu iria com um técnico que você pensa nele para uma Série B e já para uma Série A em 2025. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas do Curitiba foi exatamente não pensar na temporada, né? Porque ele começa, ele tinha contrato com o Guto, ele manda o Guto embora, traz o Antônio Oliveira, vai durante todo o Campeonato Paranaense e daqui a pouco não serve mais. Aí vem o Zago, que não tem a mesma filosofia de trabalho, né? Um perfil completamente diferente, principalmente no trato com os jogadores. Então, sabe, você vai somando, né, equívocos com equívocos que acabam desembocando exatamente nessa situação extremamente delicada do Curitiba. Eu não, sinceramente, o Curitiba ganhando as 4 que faltam, chega a 41 pontos. Não vai ser suficiente. Não e vai. também não vejo o Curitiba ganhando os 4 jogos. O Curitiba é assim, o Thiago está no 21º jogo, mano. É normal o cara demorar uns 20 jogos para arrumar o time. Só que esses 20 jogos são na Série A.